Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos resolver o problema do pintor. Na nossa última aula nós resolvemos o problema da velocidade limite. Nessa situação nós tínhamos um corpo que caía sob a ação da gravidade e que além disso tinha uma força de resistência do ar. Nós víamos que para longos tempos ele executava um movimento retilíneo uniforme com uma velocidade que era dada pelo equilíbrio entre a força de resistência do ar e da força-peso. Na aula de hoje nós vamos resolver esse problema, que é basicamente um pintor que se assunta sobre uma plataforma puxada por uma corda. A ideia é que nós façamos uma aplicação da terceira lei de Newton para que nós consigamos achar a segunda lei de Newton e a partir disso quantidades de interesse desse problema. Esse exercício é basicamente para que a gente entenda melhor a aplicação da terceira lei de Newton, que foi um assunto que nós não vimos com grande detalhe. Então o exercício é o seguinte: um pintor está sobre uma plataforma suspensa de uma polia, puxando a corda em 3. Ele faz a plataforma subir com aceleração g/4. A massa do pintor é m e da plataforma é m grande. Calcule as tensões nas cordas 1, 2 e 3 e a força exercida pelo pintor na plataforma. Tá? Então, para que a gente consiga resolver esse problema, a gente precisa encontrar as equações de Newton. E para encontrar as equações de Newton, a gente precisa aplicar a terceira lei para encontrar as forças resultantes que agem nesses corpos. Perceba que temos aqui muitos corpos interagindo um com o outro. O homem, a plataforma, os fios, a polia. Então nós precisamos entender quais são as interações que cada um desses termos vai ter uns com relação aos outros. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer na terceira lei, na terceira lei de Newton, é encontrar os pares interagentes. Tá? Lembre que a terceira lei é sempre uma situação de pares. Tá? Então, aqui temos para mais de 10 interações possíveis e aqui eu já deixei tudo detalhado, todas as forças que aparecem nesse problema para depois montar as equações. Tá? Então, primeira interação, homem e fio 3, tá? Então aqui o fio 3, aqui o homem, tá? O homem puxa o fio 3 com uma força F e por sua vez o fio puxa o homem com uma força F também, a direção contrária. Fio 2 e fio 3, tá? O fio 3 puxa o fio 2 com essa tensão T2 e o fio 3 puxa e o fio 2 puxa T3 com essa tensão T3 aqui. T2 e T3 têm a mesma intensidade. O fio 2 interage agora com a plataforma através de uma força de tensão T, tá? Então o fio puxa a plataforma com uma tensão T, ao passo que a plataforma puxa o fio 2 com uma tensão T. Homem e plataforma interagem agora, tá? Então homem e plataforma interagem através de uma força normal. O homem empurra a plataforma com uma força normal para baixo, ao passo que a plataforma impulsiona o homem para cima com uma força normal. Homem e terra é basicamente a força-peso, tá? Uma força-peso age no homem. A plataforma e a terra também, uma força-peso age sobre a plataforma, tá? Fio 3 e terra, a mesma ideia. E observem o seguinte aqui. Isso aqui é muito importante para o que a gente vai fazer. Esse fio, o fio 2 e o fio 3, eles têm duas dimensões ocorrendo nele, tá? Quando nós observa essa região aqui da polia, nós percebemos que as forças de tensão elas têm que estar aqui nessa direção, tá? Então a força de tensão está nessa direção e nessa direção, de modo que as forças de tensões entre elas são idênticas, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical, tá? Então basicamente é essa situação aqui. Então aquela força de tensão que nós vimos aqui, ela acontece na direção horizontal, tá? Que foi essa situação que eu coloquei aqui e aqui. Mas na direção vertical, nós vamos ter a ação da força-peso, tá? E depois nós vamos ter também a ação da própria força
de tensão que vai acontecer nessa direção vertical por conta dessa separação que acontece aqui vetorial, tá? Então vamos ter essa situação e vamos ter essa outra situação aqui na direção vertical do fio, tá bom? Então essa aqui é a situação que a gente tem fio 3 e terra, fio 2 e terra, tá? Depois nós vamos ter fio 2 e polia, tá? Isso significa que a gente vai ter forças normais atuando em cima deles, então o fio 3 vai ter uma força normal que atua em cima dele, e o fio 2 vai ter também uma força normal que atua em cima dele, e essas forças normais elas vão estar aqui nessa interação aqui da polia, tá? Depois vamos ter polia e fio 1, tá? Então a polia vai puxar o fio 1 com uma força F2 e o fio 1 vai puxar a polia com uma força F2 também, tá? Depois vamos ter o fio 1 e o teto com uma força de tensão, tá? Então fio 1 vai ser puxado com essa força T1 aqui. Depois vamos ter polia e terra, que vai ser uma força peso da polia, e fio 1 e terra, que vai ser essa força peso aqui, tá? Então basicamente temos aqui todas as forças que agem em cima desse sistema, tá? Então montamos tudo. Agora nós construímos as equações de movimento para cada um deles, tá? Vamos ter essas duas a equação para o homem, essa daqui, para a plataforma essa daqui, o fio 3, duas dimensões, na direção X temos essa daqui, na direção Y essa daqui, fio 2 a mesma coisa, tá? A polia vai ter essas características aqui e o fio 1 vai ter essas características aqui. Nós vamos assumir que as massas dos fios da polia são desprezíveis, de modo que a gente consegue eliminar eles das contas, tá? Basicamente a gente elimina eles das contas e essas são as situações que vão acontecer, tá bom? Pois bem, depois que a gente reorganiza as equações, se a gente une a equação 1, 2, 3 e 4, a gente verifica que as forças de tensões 2 e 3 é igual à força F que o homem aplica, tá? É basicamente aquela transferência de força que eu comentei com vocês na aula sobre força de tensão, e que essa força também é transferida na própria tensão que tem em cima da plataforma. E aí vamos ter essas duas equações aqui, e dela nós deduzimos que o F vai ter essa expressão e que o F2 vai ter essa outra expressão aqui. Tá? E se nós substituirmos os valores do exercício do Moisés, de onde foi retirado esse problema, nós vamos encontrar os resultados que estão no gabarito. Tá? Além disso, nós pegamos a equação 4, 6, 7 e 8, nós deduzimos que a força de tensão no fio 1 vai ser igual à soma das forças de tensões em T2 e T3, tá? E aí, dessa situação, a gente encontra que a gente tem essa outra força, que vai ser o dobro das forças de tensões que tem em cada um desses fios, tá? E por fim, a gente pode calcular a força normal, tá? A partir dessas forças de tensão, voltando nas equações, e aí nós encontramos que a força normal é dada por essa situação aqui, tá bom? Simplesmente fazendo as contas, tá? Então, relembrando, toda vez que a gente trabalha com terceira lei de Newton, a gente precisa encontrar pares de interação, e a partir desses pares de interação a gente vai montando as forças que agem em cima deles, sempre colocando um par de ação e um par de reação em cima das forças. E depois que tudo isso foi feito, nós montamos as equações de Newton, e aí nós encontramos finalmente as quantidades de interesse pedidas pelo problema, tá bom? A nossa próxima aula a gente vai começar a falar sobre tópicos extras dessa parte de dinâmica. Vamos falar um conceito sobre a quinta força, tá? Entender como é que essas coisas são entendidas hoje em dia, porque basicamente esse conceito de 4 forças fundamentais é um conceito de livros-texto, mas existem estudos que mostram que talvez exista uma quinta força, e vamos entrar em detalhes com respeito a isso daí. Se você gostou desse vídeo, deem um joinha, comentem quaisquer dúvidas que vocês tiverem, compartilhem e se inscrevam no canal. Agradeço a atenção de vocês, obrigado.